graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia onde o Senhor nos abençoa com a graça, com a sua palavra, onde tem nos instruído a caminhar na presença dEle. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Uma palavra muito difícil de se entender nos dias de hoje é falar sobre perdão. O perdão é algo muito complicado. Muitas vezes é difícil, é dolorido, mas é necessário. Pedro chega para Jesus e pergunta: Ei, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí o Senhor fala: Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. E muitas vezes para nós é difícil perdoar uma vez. E aí muitas pessoas estão presas por outras pessoas. Estão presas com o fardo da dor, da tristeza, por não liberarem o perdão. E o Senhor está dizendo: olha, se você tem que perdoar o seu irmão, se você não chega nesta conta, você não tem o direito de não perdoar. Então é preciso que nós venhamos a liberar o perdão. Muitas vezes é uma ofensa, muitas vezes é uma mágoa familiar, muitas vezes foi alguém que te fez algo que você ficou chateado, ou até mesmo coisas pequenas ou coisas grandes. E aí eu fico remoendo aquilo. Eu fico remoendo aquela dor, aquela mágoa. Eu fico remoendo. E aí eu não me liberto disso. Mas o perdão traz para nós benefícios. Então, quando nós entendemos que o perdão ele nos traz benefícios, então se torna mais fácil perdoar. Quando eu entendo que quando eu não perdoo, eu não me beneficio, ou pelo contrário, eu só trago às vezes coisas ruins para a minha vida. Então, quando eu vejo que existe benefício no perdão, eu penso 2 vezes. Porque a verdade é que o perdão não é fácil. E uma das coisas que atrapalham o perdão é o orgulho. O orgulho é algo que faz com que a gente não consiga perdoar. E aí, quando eu não perdoo o meu irmão, eu fico preso. Quando eu não perdoo o meu irmão, eu fico ali travado em algumas áreas da minha vida. Até mesmo quando nós vamos tomar a ceia, o Senhor diz lá em Coríntios: olha, se tu tem alguma coisa com teu irmão, vai lá e peça perdão a ele. Como é sério isso? E o perdão, ele é tão simples quando nós enxergarmos de forma a ver que nós fomos perdoados primeiro. Jesus morreu para que eu fosse perdoado. Eu recebi o perdão de graça. Eu recebi o perdão sem merecer. Eu recebi o perdão por estar sujo, por ser um pecador. E aí aquilo que eu recebo de graça, aquilo que Deus me deu, eu não consigo dar para o meu próximo. Então é um princípio isso. Sabe? Então, quando eu entendo que o perdão traz benefícios, então eu não penso 2 vezes na hora de perdoar. E um dos benefícios que o perdão traz na nossa vida, ele nos liberta de sentimentos malignos.
de sentimentos ruins. Ele nos liberta de sentimentos que não fazem parte daquilo que Deus tem para nossas vidas. Em Romanos 12 diz assim: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras dizem: eu me vingarei e eu acertarei contas com aqueles, diz o Senhor. Mas façam como diz as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê a comida a ele, e se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então o Senhor está nos dizendo isso. Olha, se aquele que te feriu, não pague com a mesma moeda, não faça da mesma forma, pelo contrário, faça o bem a ele, perdoe ele, demonstre misericórdia, demonstre compaixão, demonstre amor, porque então você vai o constranger. Poxa, eu feri a pessoa e ela está aqui me ajudando. Poxa, eu feri a pessoa e tão forte e ela me perdoou. Ela está agindo de amor, de misericórdia comigo. Então é preciso nós entendermos isso. Porque quando nós não perdoamos, nós cultivamos sentimentos ruins. Sentimento de raiva, de tristeza, muitas vezes sentimentos de depressão, sentimentos de vingança, sentimento de ódio, de rancor. Tudo isso, a falta de perdão gera nas nossas vidas. E uma coisa muito importante é que muitas vezes atrapalha na minha vida também eu me relacionar com outras pessoas. Porque quando é alguém semelhante com a pessoa que eu não perdoo, eu não consigo ser amoroso, eu não consigo me aproximar, eu não consigo dar espaço. Porque eu estou travado. Outro benefício que o perdão nos traz é justamente isso. Ele nos permite viver em comunidade, nos permite viver em união com nossos irmãos, com as pessoas. Porque quando eu não perdoo, é como eu acabei de falar, quando eu não libero perdão em alguma área, isso me atrapalha a conviver e a viver com outras pessoas, a me entregar, a demonstrar amor, afeto, carinho, a ter compaixão, a viver em comunhão. Eu quero muitas vezes ficar isolado, não quero conversar com ninguém. Muitas vezes eu não quero participar de nada, né? Então isso é muito importante. Colossenses 3 diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então o Senhor está dizendo: sejam bondosos, amorosos, sejam pessoas pacientes, sejam calmos, não se irritem uns com os outros, vivam em comunhão. E se uns pecar contra o outro, perdoem-se e vivam em união, assim como o Senhor perdoou cada um de vocês. Então, quando eu perdoo, quando eu aprendo a perdoar, eu vivo em unidade, eu vivo em comunhão, eu vivo bem com as pessoas, eu tenho a paz com todos. Porque eu entendo que eu fui perdoado primeiro, porque eu entendo que eu preciso perdoar, assim como Ele me perdoou. Pode ser que hoje eu precise do perdão de Deus. Pode ser que hoje eu cometa algo que eu preciso do perdão do meu Senhor. E aí, como eu vou chegar e dizer: Deus me perdoe pelo que eu fiz, mas eu continuo preso a uma pessoa que eu não perdoei? Então eu preciso também liberar o perdão. E um outro benefício é que o perdão nos torna aptos para adorar. Mateus 5 diz: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer
fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, algo que nós temos que entender é que a falta de perdão também atrapalha a minha adoração, a minha oferta a Deus. Mateus está te dizendo, olha, se você está ofertando a Deus a tua adoração, o teu louvor, e lembrar que você tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta lá, no altar, e vá rapidamente nessa pessoa e peça perdão. Porque senão a sua adoração, ela está muitas vezes atrapalhada. Então é preciso pedir perdão, viver em comunhão, para que também a minha adoração ela possa chegar a Deus, ela possa ser uma adoração sincera. Outro benefício do perdão é que o perdão quebra as correntes que nos prendem ao nosso ofensor. Então, quando eu não perdoo aquele que me ofende, é como se eu estivesse acorrentado, preso a ele, sabe, vivendo constantemente naquele passado. Porque geralmente quando a gente não perdoa, a gente não consegue viver o presente e vive repentinamente aquela situação do passado. Você não consegue viver o presente, você fica preso àquela situação. Então, quando eu peço perdão, eu me liberto daquele que me ofendeu. Eu me liberto daquele em que eu estava preso. É como se eu estivesse carregando um fardo enquanto eu não peço perdão. E muitas vezes ele vai se tornando pesado. Muitas vezes ele vai se tornando difícil. Por isso é preciso perdoar. E o último benefício que eu entendo que o perdão nos traz, ele nos faz parecidos com Deus. Então, quando eu perdoo, ele me faz parecido com Deus, porque como nós já lemos no texto, diz que ele perdoe os seus irmãos, assim como o seu Senhor os perdoou. Lucas 6,36 diz: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Então, quando eu perdoo meu irmão, eu me torno mais parecido com Deus. Eu me torno como imitador de Deus. Eu me torno mais parecido com meu Pai, porque Ele é misericordioso comigo. Então eu preciso entender que perdoar, ele traz benefícios. Eu preciso entender que perdoar, ele vai me beneficiar, vai me fazer bem. E eu não perdoar, vai me fazer mal. O perdão é como um remédio. Mas lembre, eu vou dizer algo aqui. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar não é você, agora vai dar um branco na minha mente e eu não vou mais lembrar de nada. Perdoar é você lembrar do que aconteceu e não sentir mais dor. O perdão, ele é como um remédio que cura uma ferida. Quando você se corta ou tem um ferimento, você vai colocando remédio, vai tomando remédio, seu corpo vai entendendo que precisa combater aquilo, vai curando, e aí quando cura, ele cicatriza, e aí fica uma marca, fica uma cicatriz. Você pode passar o dedo, pode apertar, ela não vai mais doer, mas você vai lembrar o que aconteceu. Então, o perdão é dessa forma. Quando você perdoa a pessoa, o perdão é um remédio, que ele vai começar a te curar, até que a sua ferida vai se tornar uma cicatriz. E então você vai lembrar dela e não vai mais doer em você. E ela vai servir de um alerta para que você não passe mais pelo que você passou. Então, perdoe. Se você tem alguém que você tem uma ofensa, se você tem alguém que te magoou, se você tem alguém que te feriu, perdoe, para que o perdão haja como um remédio na sua vida.
e assim você possa ser curado. Lembre que você tem 5 benefícios quando você age com perdão. Então perdoe. Se hoje você está ouvindo essa palavra e você precisa perdoar alguém e acha muito difícil, você diz que nunca vai conseguir, hoje o Senhor está te dizendo, filho, perdoe, porque assim eu vou fazer. Eu vou mover as coisas, mas perdoe para que você possa estar livre. O perdão liberta. O perdão traz paz. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos abençoou poderosamente no dia de hoje, Pai. Eu te agradeço porque a tua misericórdia todos os dias é conosco. Pai, eu te peço que aquele que está vendo esse vídeo hoje, ó Pai, se ele precisa liberar o perdão para alguém, Pai, que o Senhor vai movendo, Pai, toda a situação, vai abençoando, vai dando coragem, Senhor, vai tirando todo o orgulho, Pai, toda a dificuldade, Pai, para que assim ele possa perdoar e ser liberto e ter os benefícios de estar na tua presença, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no nosso canal, para que assim, quando um novo vídeo sair, você seja avisado quando você ativar as notificações. Amém? Fique com Deus.